Primeiro ano do ensino médio da Degraus. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certinho. Vamos falar agora sobre matrizes. Eu estou lá na apostila número 6, tá? Página 189, conteúdo matrizes. Definição. Uma parte importante da matemática é a análise e resolução de sistemas de equações lineares, como o sistema a seguir. 5x mais 3y menos 2z igual a 1. 4x mais 6y menos 9z igual a 0. Para estudar esses sistemas foram criados procedimentos em que trabalhamos apenas com os coeficientes das incógnitas e os termos independentes, formando tabelas com esses números. No nosso exemplo, podemos formar a seguinte tabela com os coeficientes das incógnitas. Então preste atenção aqui, ó. Primeiro passo. Eu tenho as duas equações do sisteminha. 5x mais 3y menos 2z igual a 1 e 4x mais 6y menos 9z igual a 0. Bom, por que eu sei que isso aqui é um sistema? Porque tem essa chavinha aqui do lado. A ideia de um sistema é você achar um valor para x, um valor para y, um valor para z, o mesmo valor que satisfaça ao mesmo tempo as duas equações. O que vem a ser então uma matriz? Uma matriz é uma tabela que representa um sistema. Então, no primeiro momento, aí está sendo construída uma matriz A, deu o nome para ela, uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E tem um colchetinho aqui, e eu vou colocar todos os coeficientes das incógnitas. 5, 3, menos 2, 4, 6, menos 9. Pronto. Eu formei uma matriz A com todos os coeficientes das incógnitas. Tá bom? Logo embaixo tem uma outra matriz que é a matriz B, que também traz os resultados depois do sinal de igual, que são conhecidos como termos independentes. Então eu tenho uma matriz B igual colchetinho 5, 3 menos 2, 1. 4, 6 menos 9, 0. E pronto. Construir duas matrizes. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e que vocês fossem observando desde agora o começo. A matriz, ela tem um certo número de linhas e colunas. Então observa bem. Essa matriz aqui, ela tem uma, duas linhas, mas ela tem uma, duas, três colunas. A matriz de baixo tem uma, duas linhas e tem uma, duas, três, 4 colunas. Isso é o tipo da matriz. Número de linhas e número de colunas é o tipo dela. Então, para essa matriz aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ó, 2 por 3. É um 2 vezes 3, tá? Mas, na verdade, a gente não faz a conta de vezes. A gente lê 2 por 3. Por que 2 por 3? Duas linhas, 3 colunas. Essa matriz de baixo, ela é 2 por 4. O que significa 2 por 4? Ela tem duas linhas e 4 colunas. Sempre a linha primeiro, para depois a coluna. Tá joia? Bom, já dei as explicações aqui. O número de linhas e colunas, né? Sempre vem a linha primeiro, depois vem a coluna. E a gente costuma falar o seguinte. Toda matriz ela é do tipo M por N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Sempre nessa ordem, tá? Então, ó, matriz A, M por N, 2 por 3. Matriz B, M por N, 2 por 4. Tá? Continuando. O que vem a ser uma matriz quadrada? Matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, na página 189 de vocês aí, tem uma matriz M e essa matriz tem 7 menos 2, 4, 8, 0, 5, 1, 3 e 9.
Por que essa matriz é conhecida como matriz quadrada? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Toda vez que o número de linhas e o número de colunas for igual, a matriz recebe esse nome, matriz quadrada. Tá bom? Vamos agora para a próxima página. Existem 3 maneiras de eu representar uma matriz. 3 formas de representá-la. Pode ser por meio de colchete, ou pode ser por meio de parênteses, ou pode ser por meio de barrinhas duplas. Então são 3 formas de representar. Colchete, ou parênteses, ou barrinhas duplas. 2 de um lado, 2 do outro. Cuidado! Não coloque uma barrinha só de um lado e uma barrinha só do outro. Isso não é matriz, isso se chama determinante, que é um próximo assunto que vocês vão estudar. Tá bom? Então, matriz pode vir entre colchete, matriz pode vir entre parênteses, ou matriz pode vir com barrinhas duplas. Certo? Então, recapitulando, eu tenho que colocar colchete, parênteses ou barrinhas duplas. Nunca coloco barrinha única. Se eu colocar uma barrinha de um lado e uma barrinha do outro, já não significa matriz, tem um outro significado, tá? Bom, continuidade. O que é uma matriz linha? Matriz linha é aquela que possui uma única linha. Então, um exemplo de matriz linha, ó, 5, 7, 9. Ela tem uma linha, mas tem 3 colunas. Tá joia? O que é uma matriz coluna? O próprio nome está dizendo. Ela tem uma coluna só. Ó, 5, 3 e 2. Essa matriz tem 3 linhas, mas tem uma coluna só. Tá? Cuidado, situações diferentes. Matriz linha possui uma única linha. Matriz coluna possui uma única coluna. Bom, uma matriz, quando ela é matriz quadrada, quando ela tem o mesmo número de linhas e colunas, eu também posso simplificar a fala. Eu posso falar que essa matriz é uma matriz de ordem 3. O que significa ordem 3? Tem 3 linhas e 3 colunas. Toda vez que vocês ouvirem falar isso, ó, uma matriz tem ordem 2. O que significa isso? 2 linhas, 2 colunas. Matriz tem ordem 1. Tem uma linha, uma coluna. Tá? Então, quando falar ordem, ao invés de falar o tipo, você já sabe, opa, ordem significa matriz quadrada e ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Tá bom? Uma matriz assim, por exemplo, ó, é uma matriz de ordem 1, que ela tem uma linha e uma coluna. Tá? O que é uma matriz nula? Uma matriz nula, ela é composta apenas por zeros. Então, se eu escrever isso aqui para vocês, ó, tem 2 linhas, 3 colunas, mas ela é uma matriz nula, tá? Porque ela é composta apenas por zeros. Tudo bem até aí? Tudo certinho? Toda matriz tem um posicionamento do número dentro dela. Como é que funciona isso? Para explicar essa questão de posicionamento, eu vou escrever uma matriz do lado da matriz M aqui, mas eu vou chamar essa matriz de matriz genérica. Por que genérica? Porque ela vai servir para qualquer matriz que eu for escrever, tá? No caso, é uma matriz genérica 3 por 3. Então, bastante atenção aqui, ó. Olha o que eu tenho. Matriz M, colchete, A11, A12, A13. A21, A22, A23. A31, A32, A33. Bom, primeira coisa que eu queria explicar para vocês, eu não posso falar A11, A23, A31, não é isso. Esses numerozinhos que estão embaixo da letra A indica a posição do número. A31 significa que está na terceira linha, primeira coluna. Então, quem que é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna aqui na matriz M? É o número 1. A22 significa que o número ocupa a segunda linha e segunda coluna. Ou seja, quem está na segunda linha e segunda coluna aqui? É o 0. Toma cuidado, porque esse posicionamento, ó, 3, 1, 3, 2, 2, 2, é diferente do tipo da matriz.
Não é a mesma coisa que esse tipo da matriz que está aqui fora. Tá? Isso é posicionamento dentro da matriz. E a gente costuma falar isso aqui, ó, A, I, J. Onde o I significa a linha que ele está e o J significa a coluna. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o A13, indica primeira linha, terceira coluna. Significa que o A13 é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna, quem está aqui é o 4. Tá joia? Então existe uma coisa que é o tipo da matriz, ele vem aqui do lado de fora. Existe uma coisa que é o posicionamento do elemento dentro da matriz. Aí ele está aqui dentro. Tá? São os numerozinhos índices que vêm embaixo na letra. Tá? Então a gente chama essa matriz de matriz genérica. Por que isso aqui é matriz genérica, Ronan? Mas se ela fosse uma matriz maior, por exemplo, 3 por 4. Se ela fosse 3 por 4, era só eu acrescentar aqui, ó. A1, 4, A2, 4, A3, 4. Pronto. Ela virou uma matriz 3 por 4. Ah, mas se ela fosse 4 por 4, aí eu viria aqui embaixo e acrescentaria aqui, ó. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Eu consigo adaptar essa matriz genérica a qualquer matriz, tamanho que ela for. Se você falar para mim, Ronan, e se ela fosse 2 por 2? Aí eu viria aqui, ó, e apagaria esses aqui, ó. Pronto, olha lá. Virou uma matriz genérica 2 por 2, tá? Tudo bem até aí? Espero que esteja tudo certo, você esteja entendendo. Vamos agora para uma explicação aqui. Vou lá para o exercício resolvido número 1. Escreva a matriz B 3 por 2, tal que B e J é 2i menos J ao quadrado. Meu Deus do céu, o que está pedindo esse exercício? Então vamos lá. Eu preciso escrever uma matriz B três por 2, tal que B e J é igual 2i menos J ao quadrado. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer nesse exercício? Construir a matriz genérica. De 3 linhas e de 2 colunas. Então vamos lá. Matriz B, B11, B12, B21, B22, B31, B32. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha. Lá, 3 linhas e 2 colunas. Agora, eu vou pegar essa matriz aqui e vou colocar os números dentro dela. Mas quem são esses números? Agora é hora de usar essa fórmula. Então, ó, B e J. Se eu pegar o B11, B11 é igual 2 vezes 1 menos 1, que é o J ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2. Isso aqui dá 2 menos 1, que é 1. Pronto, já achei o primeiro elemento, é 1. Vou agora para o segundo elemento, B12. Quem é B12? 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado. 2 vezes 1 é 2, menos 2 ao quadrado é 4. 2 menos 4 dá menos 2. Pronto, já descobri o segundo elemento. Na posição que eu estou pegando ele aqui, eu já vou colocando o resultado aqui. Quem é B21? B21 é igual a 2 vezes 2 menos 1 ao quadrado. 4 menos 1, isso aqui é 3. Quem é o B22? 2 vezes 2 menos 2 ao quadrado. Isso aqui é 4 menos 4, que vai dar 0. Olha lá, então eu vou construindo a matriz de acordo com a fórmula, tá? A fórmula que vai me dando as dicas e eu vou acrescentando, colocando os valores. Quem é agora? B31. B31 é igual a 2 vezes 3 menos 1 ao quadrado. 6 menos 1, esse cara aqui é o 5. E vou para o último, que é o B32, que é igual
2 vezes 3 menos 2 ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4 dá 2. Então esse aqui é o último elemento. Está pronta, está construída a minha matriz. Tá joia? Nós vamos agora para a igualdade de matrizes. O que significa igualdade de matrizes? Duas matrizes são iguais quando elas possuem os mesmos elementos. Tá bom? Então, olha só, nas matrizes genéricas que vocês têm aqui na igualdade de matriz, eu posso falar que o A11, o elemento está na primeira linha, primeira coluna da matriz A, é igual ao B11, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz B. Né? Eles são correspondentes. Então, se as duas matrizes A for igual à matriz B, os dois também têm que ter o mesmo valor. Tá? Então, o A23, o elemento que está na segunda linha e terceira linha da matriz A, e o B23, o elemento que está na segunda linha e terceira coluna da matriz B, se as matrizes forem iguais, os dois têm que ser o mesmo número. Tá joia? Isso que é igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais, se somente C tem o mesmo tipo, tem que ter o mesmo tipo. Se uma é 2 por 3, a outra também tem que ser 2 por 3. Duas linhas, três colunas, duas linhas, três colunas. Eu não posso comparar uma matriz 2 por 3 com uma 3 por 2. Elas são diferentes quanto ao tipo, né? E seus elementos correspondentes iguais. Vamos agora para a explicação de matriz transposta. Transposta de uma matriz. O que significa matriz transposta? Então eu tenho aqui essa matriz que eu construí aqui, que é a matriz B. E agora eu vou escrever para vocês qual é a matriz B transposta. A palavrinha transposta, ela parece ser uma coisa muito complicada, mas não é não. Olha só. Eu represento assim, ó, B transposta. Ela vem com uma letra T minúscula como se fosse um expoente. A matriz B transposta, a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Então, se a matriz normal ela é do tipo 3 por 2, a transposta inverte, ela vai ser do tipo 2 por 3. Então você pega a linha da matriz normal e faz ela virar coluna na matriz transposta. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Olha na apostila que vocês têm um outro exemplo aí. Tá bom? Bom, toda matriz quadrada, o que é matriz quadrada mesmo? Matriz de ordem n é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Toda matriz quadrada tem uma coisa que se chama diagonal principal e uma outra coisa que se chama diagonal secundária. O que é a diagonal principal? A diagonal principal de uma matriz quadrada, então vamos pegar a matriz M, uma matriz M qualquer, que eu vou colocar aqui, ó, 3, 2, 1, 5, 7, 2, 0, 1, menos 1. O que é a diagonal principal de uma matriz quadrada? Vou construir a genérica aqui do lado para vocês entenderem. M11, M12, M13. M21, M22, M23. M31, M32, M33. A diagonal principal é aquela que tem a mesma posição, linha e coluna. A linha é igual à coluna. M11, M22, M33. Isso aqui é a diagonal principal, tá? Se chama diagonal principal. No caso aqui dessa matriz, ó, 3, 7, menos 1. Essa é a diagonal principal da matriz. O que é a secundária? É a outra diagonal. Eu vou pôr pontilhado aqui, ó. São esses três aqui. Então, ó, diagonal, secundária, esses três. E essa aqui é a diagonal principal. Tá certo? Toda matriz quadrada tem diagonal principal e diagonal secundária. Essa aqui tem diagonal principal e diagonal secundária? Não. Por quê? Porque ela não é matriz quadrada. Tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Tá bom? Bom. Matriz escalar. Opa, não, pulei aqui um pedaço. Diagonal principal já falei, diagonal secundária. Matriz simétrica. A matriz simétrica, ela possui os mesmos elementos acima e abaixo da diagonal principal. Então vamos ver aqui uma matriz simétrica.
Por exemplo, ó, matriz A igual. Tem aqui, ó, 1, 4, 6, 4, 2, 5, 6, 5, 3. Olha a diagonal principal aqui, ó. Essa é a diagonal principal. Por que essa matriz é chamada simétrica? Você separa a diagonal principal e olha os elementos, ó. 4, 4, mesma distância. Ó, 6, 6, mesma distância. 5, 5, mesma distância. Então por isso que ela é chamada simétrica. Tipo assim, se eu dobrasse ela na diagonal principal, o 4 ia encontrar com 4, o 6 encontrava com 6, o 5 encontrava com 5. Por isso que ela é chamada matriz simétrica. Tá bom? A matriz assimétrica, que vem logo a seguir, tem os sinais opostos, acima e abaixo da diagonal principal. Então eu posso aproveitar esse, ó. Se eu tacar um menos aqui, um menos aqui, um menos aqui, ó, ela vira assimétrica. 4 menos 4, menos 6, 6. 5 menos 5. Pronto. Ela virou uma matriz assimétrica, tá? Que a explicação está logo abaixo. Traço de uma matriz. O que significa traço de uma matriz? Toda matriz quadrada possui um traço. O que é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, se eu tenho essa matriz aqui e quero calcular o traço dela, 1 mais 2 mais 3. O traço dela vale 6. No exemplo que vocês têm aí na apostila, vocês têm uma matriz quadrada de ordem 2. Que você tem aí, ó, 5, 4, 2 e 3. Qual é o traço dessa matriz? 5 mais 3 igual a 8. Então, o traço dela, TRA, vale 8. Por que TRA? Traço da matriz A. Se fosse uma matriz B, TRB. Matriz M, TR, entre parênteses, M. Bom, deixa eu ir agora para os exercícios, né? Tem mais uma série de explicações aí em relação à matriz, mas eu acho que agora nós já temos condições, né, de responder os exercícios. Vamos lá. Eu acho que eu preciso ainda falar um pouquinho de matriz identidade. Acabei de olhar os exercícios ali, deixa eu só finalizar duas explicações aqui, que aí a gente já tem condições de resolver os exercícios da primeira aula. Primeiro, o que é uma matriz diagonal? Matriz diagonal é uma matriz que os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, os demais são zero. Então, ó, um exemplo de matriz diagonal aqui, ó. Uma matriz diagonal. Matriz B, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. Essa matriz que eu escrevi aqui, ela é uma matriz diagonal. Por quê? Porque os elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Os demais elementos são iguais a zero. Tá? Matriz escalar. O que é uma matriz escalar? É uma matriz que os elementos da diagonal principal são todos iguais. Então, se eu trocar isso aqui por 3 e esse aqui por 3, ela vira uma matriz diagonal, só que ela é também chamada de matriz escalar. Porque os elementos da diagonal principal são todos iguais a 3 e os demais elementos são zero. Isso que é uma matriz escalar. Agora, uma informação importante que nós vamos usar na primeira aula de exercício de hoje. O que é uma matriz identidade? É uma matriz que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá aqui, ó, matriz identidade. Essa aqui é uma I2. Por que I2? Identidade de ordem 2. Tem duas linhas, duas colunas. Eu vou desenhar aqui para vocês agora uma I3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
Essa aqui é uma I3, é uma matriz de identidade de ordem 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tá bom? Pessoal, com essas explicações agora, nós temos condições de resolver os exercícios, tá bom? Vocês podem ir, então, lá para a página 196 e 197 resolver os exercícios. Atenção, manda bala e daqui a pouco eu envio um vídeo com as resoluções desses exercícios para vocês. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.